Estamos de volta a mais um Mídia em Focus podcast que a gente criou para falar um pouquinho sobre a publicidade aqui na região de Jundiaí. E aqui, ao meu lado, está o Eduardo. Olá, pessoal. À minha frente aqui está o nosso convidado, que é o Head de Marketing do Clube Jundiaense, e eu, Rodrigo Malagoli. Seja bem-vindo, minha querida. Obrigado pelo convite. É uma honra aqui estar com vocês. Espero trazer um pouco aí do que a gente já passou pela vida para brilhantar ainda mais o programa. Aproveitando essa fala aí sua, do que passou pela vida, conta um pouquinho sua história pra gente. Minha história não Desculpa começou... te cortar, só pra... Denis, você não falou o nome do Denis. Você não apresentou o Denis. É porque aí a gente já é amigo. É amigo, você tá aqui junto. Tá aqui Aí junto. já fala assim, não precisa falar Não nome, precisa, né? não. Mas tudo não tem problema. Mas tá aqui, tá no GC também, a gente fica tranquilo quanto a isso. Denis, desculpa. Imagina. Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado. Então, na verdade, minha vida é na publicidade, na comunicação. Eu junto muito todas as coisas. Acho que, para mim, o marketing encabeça tudo e aí, por trás, ou enfim, nos alicerces, ali você tem publicidade, você tem comunicação, você tem conteúdo. Então, o marketing é a palavra-chave e o resto vem tudo junto. Eu trabalho há mais de 30 anos com esse tipo de trabalho, comunicação, marketing, publicidade. E aí em várias frentes, porque na verdade eu comecei lá atrás como office boy na Editora Abril, que era um sonho trabalhar lá. Meu pai trabalhou lá e as pessoas, eu sou de São Paulo, as pessoas de São Paulo que gostavam de comunicação ou queriam trabalhar na Abril, ou na Folha, ou no Estadão, a mídia impressa era muito forte. A Abril era a Rede Globo das revistas. Da mídia impressa. E você trabalhava naquele prédio maravilhoso que tinha, entendeu? Na verdade eu trabalhei em alguns prédios. O maravilhoso que é logo no começo, que é na Ponte do Piquiri, é onde era a gráfica. Foi vendido aquele prédio. E aí a Abril era espalhada pela cidade e um dia juntaram num prédio que a gente chamava de INEA, que era um novo edifício Abril, lá em Pinheiros, onde caiu a estação Pinheiros. Lembra que teve aquele desastre todo? Sim. E aí era ali do lado. A gente inaugurou aquele prédio, era um prédio imponente, tinha o logo da Abril lá em cima, eram 20 e poucos andares. Na época era um dos prédios mais tecnológicos de São Paulo, inteligente e tudo mais. Mas enfim, voltando lá atrás, eu fiquei 20 anos na Abril e aí eu passei por algumas áreas, eu estava muito mais ligado ao administrativo, mas em um determinado momento eu fui fazer jornalismo, eu sou jornalista, não tenho nem formação em marketing. Não, que legal. Sou jornalista e pós-graduado em comunicação, que eu fiz pelo Senac, que é uma escola fortíssima em comunicação. Mas o fato é que aí eu passei pelo administrativo, aí eu fui ser secretário de redação da revista Elle em moda, que eu nunca pensei que eu fosse trabalhar. Me apaixonei pelo tema, eu tinha até um certo preconceito, assim, falar, é um tema fútil, né, moda, mas é absurdo, é comportamento total, porque Sim. aí a Elle é uma revista francesa que a gente franqueava aqui na Editora Abril, da Hachette francesa. Lá na Europa, as revistas de moda são de comportamento, como era a Cláudia, por exemplo, aqui, que era uma revista feminina de comportamento. E aí eu fui estudar a história da moda, né, e fui aprender sobre moda. Bom, nesse momento eu estava na faculdade, eu já tinha feito contábeis lá atrás, não tinha terminado, eu estava na faculdade, fazendo jornalismo e comecei a cobrir São Paulo Fashion Week, fazer notinha de livro, viagem, tudo mais. E assim, meu pai também era jornalista, já falecido, era crítico de música, mas eu gosto de escrever, eu escrevo até hoje, os copyrights da maioria das coisas que acontecem no clube sou eu que escrevo, as matérias eu escrevo. E aí, num determinado momento, eu já tinha filho. E aí, minha diretora de redação falou assim, você não pode ficar dentro de uma redação feminina, ganhando o que você ganha, né? E você tem que voar. E publicidade, o marketing é a área que vai te dar esse... Você tem 2 filhos. Na época, eu já tinha 2 filhos com 26 anos. Você tem que voar. E aí, apareceu uma vaga interna, que era um recrutamento interno, e eu concorri com 18 pessoas, gente da SPM. Eu não tinha experiência em marketing, mas eu tinha em produto, eu conhecia os produtos de cabo a rabo. Acaba que eu entro nessa vaga e começo, era uma vaga analista pleno de marketing na época, e minha função principal era fazer análise, né, mexer lá no Excel, estudar concorrência, pagar nota fiscal. Já tinha 27 anos nessa época, já tinha 13 de carreira. Então, meio que eu voltei um pouco para trás no sentido de fazer coisas mais sofisticadas e fui fazer coisas mais burocráticas. Mas em menos de um mês eu já estava com os projetos fazendo, porque eu conhecia e comecei a entrar muito num lado promocional,
fazia concursos culturais na época, que hoje não pode mais, mas na época podia, porque hoje, né, tem os órgãos que regulam tudo isso aí, tem que arrecadar imposto, na época podia. Então aí eu comecei a fazer parceria com marcas, eu trazia as marcas para dentro da revista e dava prêmios para as leitoras a partir de frases de concursos culturais. A gente tinha concurso com 8 mil frases, 10 mil frases. Aí fiz promoções com quero ser capa de L, porque eu fui para femininas, esqueci de falar isso. Fui trabalhar com revistas femininas no marketing. Banho de nova, então banho de nova era com a Lux, que tinha tudo a ver. A gente levava as meninas para um dia de princesa, ia para spa, depois elas saíam na revista. Tudo isso que o Netinho fazia, a gente já fazia. Lá em revista, Netinho de Paula, na TV. E aí eu comecei a desenvolver projetos, que é uma coisa que se eu vou passar, obviamente, um pouco do que eu fiz antes, do clube, mas é que eu faço hoje, que é fazer parceria, trazer as marcas, ativar marcas, aí muda o nome, né? Live marketing, ativação e tudo mais, mas a gente já fazia isso lá atrás. Por exemplo, o Banho de Nova, Quero Ser Capa de L, que ambas foram patrocinadas pela Lux. Isso a gente já fazia, que era trazer... E eram legais as coisas, né? Eram divertidas, Eram divertidas, as pessoas se apaixonavam porque não tinha tanta informação. Então, qualquer coisa bacana que você fazia tinha uma audiência absurda, né? A Globo, né, tinha todo o share com a TV, mas em revista, o share de moda era dividido entre ela e Vogue, por exemplo, mas ela era muito mais relevante do ponto de vista de leitura e a Vogue no mercado publicitário. Bom, aí fiquei nas femininas, depois fui para Jovem, que era quem comandava Super Interessante, Mundo Estranho, que eram revistas sensacionais na época, Guia do Estudante, tudo mais. E aí, quando eu estava para fazer 20 anos de casa, Abril começa a perder seu império, começa a perder força por conta... Foi uma coisa muito louca. De 2010 para 2011, a gente fez todo o planejamento de 2010 para 2011, contando que ia ter... Abril chegou a faturar 1,5 bi, né? Para veículo é muita coisa. Pô. Ela chegou a ter 10 mil funcionários. Nossa, só impressionante diretos, o número. Fora terceiros. Era um conglomerado absurdo, era dono da TVA, foi por tempo dono do UOL, 50%, e aí foi o grande erro, vendeu para a Folha tudo, a parte dela. Ela escolheu a tecnologia errada na TVA e depois vendeu para Vivo. Ela comprou a franquia da MTV e também não conseguiu se sustentar, e assim, a MTV mudou o comportamento de música no Brasil, no mundo e no Brasil, né? Sim. Que eram os videoclipes, que tem muito a ver com o que é o TikTok hoje, se você parar para pensar. Exatamente. Tem a mesma linguagem, né? Então, perdeu-se, né? Abril perdeu muita coisa porque ela não deu continuidade, ela simplesmente lançou moda, lançou bons programas, bons conteúdos, e hoje todo mundo faz conteúdo muito usando alguns elementos até... Denis, eu até ia perguntar isso, né? Se você acha que realmente, assim, Abril, ela poderia ter se reinventado e continuado o império dela. Você acha que existiria essa possibilidade ou você achou que não? Estava fadado realmente a acontecer tudo isso? Abril, eu classifico o seguinte, não é pretensão, é só uma opinião minha, e se outras pessoas tiverem outras opiniões, está tudo ok. O podcast é para isso. Exatamente. Abril, assim como a Kodak, assim como a Olivetti, as empresas que acabaram, como elas eram líderes de mercado, elas nunca imaginavam que elas iam um dia acabar. Abril não acabou, ela é muito menor do que ela era. Ela vendeu a Exame, hoje a Exame é universidade, é curso, é um monte de coisa, e é menos conteúdo no sentido de revista ou até outro meio qualquer. Quando ela estava vendendo revista e publicidade era 60%, 70% do faturamento da Abril, e 30% vinha de venda em banca, venda em varejo, o varejo dentro de revista era supermercado, e uma parte era 5%, 6%, e o resto vinha de venda em banca, né? E banca e assinatura. De assinatura. Assinatura, Veja chegou a circular 1.200.000 por semana. Quase 5 milhões de exemplares por mês, sendo que 1 milhão era de assinatura. Então eram 4 milhões... Por isso que custava muito, desculpa, gente, eu não desliguei. Não tem problema. É isso aí, não, aqui tá tudo em casa. E aí o que acontece? Então eram 4, por isso que Abril chegou a vender na Veja uma página por R$300 mil. Hoje você compra uma página na Caras, que meu amigo William Hagopian, que é o diretor lá no Me Ouça, por 10 pau, por exemplo. E você pode colocar publi.
tem socialite que compra a página para se mostrar na revista, o que também não podia naquele famoso igreja-estado que era dividido comercial e publicidade comercial e editorial na época que, anos 90, 80, você nem podia falar com o contato de publicidade. Tô atropelando histórias aqui porque vai... Não, mas é interessante, tipo assim, eu mesmo recebo às vezes lá uns patrocinados, seja a capa de uma revista X, uma dessas revistas importantes, né? Eu não vou falar aqui, mas assim, falava assim, não, seja a capa da revista X, ou seja, antigamente devia ser um absurdo você conseguir, se você fizesse isso, era preso. Sim. Hoje não, eles já estão vendendo mesmo e inclusive patrocinando essa venda, né? Exato, patrocinando, você compra espaço, o que não podia na época, e tinha um cuidado com uniforme publicitário, que tem marca escrita. Tem que ter a marca escrita, tem que ser claro pro leitor. Hoje em dia é conteúdo, então assim... o que eu acho? Que se você tiver conteúdo bom, independente se é comprado ou não, e for verdade, tá ok, hoje pode. Mas a gente tava falando lá de por que eu acho que acabou, ou por que eu acho que diminuiu, porque ela fez as escolhas erradas, vendeu o UOL, que era o futuro, e quando ela fazia conteúdo na época, ela replicava o conteúdo da revista. Ela tentou cobrar uma certa época, algumas tentaram cobrar conteúdo, a Folha tá fazendo isso. Sim. Eu não sei como que tá a audiência da Folha. O Estado cobra, o Globo só pede cadastro, se eu não me engano, e ela queria vender o mesmo conteúdo que ela vendia na revista. Pô, a revista ainda estava em alta, e ela não soube fazer essa migração. E ela não soube lançar os influencers, ela não soube usar YouTube, ela não soube fazer isso. E eu acho que aí ela se perde, porque aí ela tinha uma estrutura muito robusta, a gráfica da Abril era muito caro fazer revista dentro de casa, era mais barato se fazer fora, por exemplo. Porque o custo era muito grande, ter funcionário próprio e tudo mais. Então ela se perdeu entre tecnologia, ela se perdeu na linguagem, eu acho que ela não alcançou e não seguiu uma tendência talvez pela soberba. Talvez pela soberba. E aí ela começa a perder relevância no jornalismo, os grandes jornalistas saem para a TV, ou saem para fazer... para ser influencer, para ter seus próprios canais. Em portais de notícias diferenciados. Portais de notícia. Isso, eu não estou nem falando do movimento de 2007, 2006, se eu não me engano, que foi um movimento que muita gente migrou para a internet e depois voltou. Teve esse movimento também. E aí ela começa a perder relevância, aí começa a ter a questão da Veja, que começa a brigar com... Ora ela estava apoiando a esquerda, ora ela estava apoiando a direita, num movimento muito parecido com a Rede Globo, né? Embora a Rede Globo tenha apoiado muito mais a direita durante um longo caminho, até porque a direita foi a ditadura e tudo mais. E não estamos aqui falando de política, estamos falando de tendência. E aí se você apoia o governo, você tem dinheiro de publicidade, isso não precisamos discutir, nem todo mundo sabe, quem trabalha nesse meio. E aí se perdeu. E aí eu saio daí em 2011, porque aí... Na virada do planejamento para 2011, janeiro e fevereiro é uma catástrofe de receita publicitária, e aí eles fazem um corte de, na época, 80 pessoas, e eu sou um deles, porque eu estava numa diretoria nova, e a diretora escolheu quem ela achou que tinha proximidade, sim, corte não é corte. É o normal, né? E aí acabou indo para a Sky, trabalhar com comunicação, e aí já não era mais marketing. Que na minha cabeça é uma disciplina de marketing. Aí Perfeito. Vou fazer comunicação de rentabilização, que chama. Que é o cross-selling. Que é colocar, por mais R$1, você compra a batata frita e ganha o sorvete maior. Isso a gente fazia na TV. Então o cara entrava com um pacote básico. E na época a TV por assinatura 2011 crescendo 30% ao ano. Um absurdo. As convenções da Sky eram em Las Vegas. Eu fui 2 vezes para Las Vegas. Pra você ter ideia como que se ganhava dinheiro em TV por assinatura. Nós estamos em 2024. Cara, esse mundo ruiu em pouquíssimo tempo. Que ano que você tá falando? Sky, que ano que só para ter uma referência? Eu entrei em 2011 na Sky. 2011. Saí em março, em julho eu já estava lá. Nossa. Você percebeu que o Denis estava na parte de revista. Não. Foi pra parte só não de Sky. Que não me ouça, eu não vou acabar com o clube de gente. Não vai, com certeza não. O clube continuará. Sim. Mas o ponto é que eu peguei... Você pegou os auges, né? Mas eu também... Engraçado que eu vi coisas e hoje eu tenho uma percepção, então eu fui para a Sky, 30% de crescimento ao ano, a classe C consumindo
absurdamente TV por assinatura, era novidade para a classe C, porque a TV nessa época por assinatura já tinha 20 anos. O diferencial da Sky é que era satélite, só para comparar a tecnologia, a NET era cabo. Então a Sky chegava no Brasil inteiro, Sim, não importava onde fosse, só colocar a anteninha. E eu acho que é importante a gente falar aqui, acho que a maioria da audiência aí não deve ter vindo dessa época, uma forma de publicidade gratuita, que acho que a estratégia da Sky, era aquelas antenas com o símbolo da Sky, né? Que onde você olhava em cima da casa, tinha a anteninha mirando pro céu ali. Muito bem pensado. E o cara olhava e falava, pô, se o cara tem aqui, eu acho que em casa lá vai... Exato, duas coisas que foram... O BAP, que hoje é vice-presidente do Flamengo, é genial. Genial, o BAP. Ele fez essa virada na Sky, porque a Sky era a DirecTV. DirecTV, verdade. Era a DirecTV Sky. A DirecTV comprou a Sky. Mas por que não se usou o nome do DirecTV? Porque a DirecTV era mais difícil de se falar, tinha toda uma questão de nome no Brasil, as pessoas não conseguiam falar. E quando juntou, a Sky era azul, a DirecTV era azul, mas o BAP, que vinha de varejo, se eu não me engano, ele trabalhou na Mesbla, lojas americanas. E aí não sei se foi superstição. Tá com o vermelhão, né? Tá com o vermelhão na Sky. Aí reestruturou toda a parte comercial, porque ele era muito forte, vendedor da... E aí ele trouxe a Gisele Bündchen. Eu ia citar isso agora, que essa foi a virada junto com as antenas, que aí começa as antenas... Já era azul, mas aí começa a base crescer... E aí a publicidade física ali na antena, né, até de forma involuntária, ela começa a crescer. E aí entra a Gisele Bündchen, que faz aquele comercial não sei se vocês vão lembrar, no aeroporto, que ela fica mudando. Dentro do aeroporto passam várias cenas. Aí começou a se falar de entretenimento. Aí ela faz esse, depois ela faz um outro que também foi absurdo, que é a música do Portão do Roberto Carlos, Eu Voltei, quando o marido dela volta. Essas são icônicas, assim, pra mim. Que depois disso eu já tava lá, então não sei se quando você tá lá trabalhando junto, se isso não é menos relevante pra você, mas pra mim, isso era antes de eu trabalhar lá. E aí começa a crescer 30% ao ano, a gente chegou quase a alcançar a NET. A NET tinha 20 anos. A NET na época tinha 7 milhões de assinantes, a Sky tinha 5 e pouco. Tá quase. Só que aí entra o Netflix. E a Sky tem uma coisa muito legal de tecnologia, para quem está escutando, e para quem quer trabalhar com inovação digital. Não espere, cara. Lança o seu produto todo errado. O seu consumidor vai te ajudar a construir. Por que eu estou falando isso? Na época, a Sky tinha um produto chamado Sky Online, que hoje ela tem as plataformas digitais, mas começou com o Sky Online, que era para ser uma vanguarda no Brasil. Ninguém tinha ainda, o Telecine ainda não tinha, a HBO que lançou a HBO Go ainda não tinha, a gente já estava preparando isso, porque a Sky tinha um time de engenheiros absurdo. Pra vocês terem uma ideia, a Sky lançou foguete, novo satélite, fez o Broadcast Center lá em Jaguariúna, se preparando para o futuro em relação à TV. Mas pecou nessa questão do Sky Online. O Netflix estava começando. E o que a gente fez? Foi aprimorando o produto. O produto estava lá. Tem que fazer bem, tem que fazer bem, tem que fazer bem. Lança e depois... Porque o Netflix era um botão, lembra quando lançou? Sim. Era a free trial, né? Que falava assim, fique não sei quantos dias aí, aperte aqui e navegue. E aí se vira, negão. E é isso no mundo inteiro e deu super certo. E a gente ficou tentando preparar o produto e quando lançou já estava velho. Estava ultrapassado. Já estava ultrapassado. Até o hábito do consumidor já havia um pouco... Não, aí na verdade é outra coisa mercadológica. Se você está lançando um produto... Eu falo isso muito no clube. Que a gente tem feito transformação digital lá agora, coisa que não tinha, por exemplo, trabalhar transformação digital. Eu não estou nem falando para denegrir nada, mas a gente agora ingresso... É tudo online, é QR Code, coisas que já estão no mercado há muito tempo, mas clube tem uma cultura de não ter isso. Inclusive tem um delay, né? Tem um delay. Inclusive os grandes de São Paulo, o Paulistano, o Paineiras, o Pinheiros, vendem fisicamente. Mas a jornada e a experiência do consumidor está muito pronta para consumir isso. Principalmente num clube, por exemplo, que é o Jundiense, os caras vão para os Estados Unidos há anos, vão para o Japão. Então todo mundo já está preparado para isso e a gente faz isso agora. E aí, por que eu estou falando tudo isso? Quando se você lançar o sabão em pó, você não precisa explicar o que é. Você só precisa falar qual é o diferencial dele para os outros.
né? E o produto, a mesma coisa. Um produto de tecnologia, se você vai lançar um app, você precisa explicar o que é um app? Não. Você precisa explicar o que é um app de transporte, como Uber? Não. Você precisa explicar quando o seu app traz um serviço que não existe no mercado. Aí você precisa falar, isso faz isso. Mas qualquer produto hoje, inclusive para essa nova audiência, essa molecada, que sabe tudo, eles já sabem tudo. O que eles não sabem, eles vão no Google e perguntam. Eles sabem perguntar no Google. Talvez a gente um pouco mais velho, não a gente de comunicação, mas as pessoas que tem uma dificuldade. Então, tem uma certa dificuldade de perguntar no Google como que eles acham as coisas. Mas a maioria não tem. Então, vai lançar um produto que já tem no mercado, cara, só lança. E aí você melhora a usabilidade dele com o seu cliente e você, inclusive de publicidade. Porque Sim. se a gente está falando aqui de publicidade, você lançar um aplicativo, como que eu exploro publicidade no aplicativo? O que meu consumidor quer ver? Quem é meu target? Você vai fazendo, ajustando. Sim, até hoje tem, como que chama quando eles fazem um compartilhamento de informações, não é uma collab, quando você desenvolve um produto e aí você convida as pessoas a participarem do desenvolvimento daquele produto, né, juntos, né, através de experiências. Porque, na verdade, antigamente se fazia a pesquisa do espelho, né? Você colocava 5 barras de chocolate, qual que você gosta mais, né? Não faz sentido hoje. Hoje você primeiro você vai atrás de informação que já está por aí, que o povo brasileiro mais gosta, qual tipo de cacau, e aí você pode eventualmente chamar as pessoas, mas você desenvolve produto com usabilidade, né? Sim. Mesmo o produto físico não é usabilidade, obviamente, mas é sensorial, é experiência, é muito mais o que o consumidor ama de verdade do que ali no momento. Porque ali no momento ele pode estar com aquele dia triste, come um chocolate. Estou dando um exemplo, mas é que as coisas são muito diferentes hoje em dia. Você consegue fazer pesquisa qualitativa com muita gente que você não conseguia antigamente, por exemplo. Né? Sim. Hoje, Ô, Denis, e assim, pra gente poder resumir um pouquinho, assim, pra gente entrar no clube, né? Porque a gente tá falando um pouquinho de mercado, de propaganda e tal, e você tava na Sky e você ficou lá quanto tempo? E qual foi a sua trajetória pra você chegar nos dias de hoje, no Clube Jundiaense? Eu fiquei 7 anos, e aí, em um determinado momento, eu fui fazer TV. Na Sky tem um canal do cliente. E aí a gente fez uma grande virada, porque era um canal que ficava passando só comercial de programação. Então o Telecine, que chamava Oner, inclusive, essa área. Vai ter tal coisa. Então era programação, era chato o canal do cliente. E era o canal onde o cliente, assim que ele ligava ao set-top box, onde ele entrava, né, era a porta de entrada da Sky na casa do cliente. Você tinha que aproveitar aquilo. Porque, obrigatoriamente, quando ele ligava... Tinha que passar por ali. Então, se você faz algo relevante... Então aí a gente traz... O Robson já era... Robson Nunes, que fez o Tim Maia, que enfim, tá sempre no Caldeirão, que é um baita comediante, que fez N filmes, né? Coelho, que é um sucesso, enfim. Ele aparecia só em ações de fidelização. Então, ia entregar o prêmio para o assinante, ele aparecia e tal. E aí a gente fez uma virada que foi fazer programa de TV. Então, era quase um canal linear. A gente só não tinha um ao vivo, porque a gente nem podia transmitir ao vivo, mas a gente fazia programa. Então tinha o programa de esportes, que era o Robson. Por que era o Robson? Porque ele era gordinho e ficava engraçado. Aí o brinco que a gente tirou da casa do Retiro dos Artistas, é brincadeira, viu, Mary Moon? A Mary Moon, que ela estava afastada, né, depois que ela saiu da MTV, ela fazia coisas, tinha o trabalho dela, mas ela não estava na TV. E a gente levou ela para falar de lifestyle. Ela é maravilhosa, a Mary Moon. Tanto é que ela tá aí. Agora hoje faz um monte, ela faz N coisas. Depois disso, ela foi, inclusive, pro Rock in Rio apresentar pra Globo. Legal. E aí trouxemos ela, e aí a gente misturou com influência. A gente trouxe os meninos do Pipocano, o Bruno Bock e o Rolandinho, para ser um outro programa para falar mais de coisas geeks. Eles eram dono da produtora, então casou tudo. Eles têm a produtora até hoje, que é a Blue, Blues Filmes. A gente trouxe o Cunha, porque aí também queria pegar um lado mais tradicional, embora o Cunha não é nada tradicional, o Cunha, que representa o Metrópolis. E a gente teve uma sacada de contratar uma apresentadora desconhecida, Mirim, e a gente criou um cachorrinho, tipo o Louro José. E aí a gente tinha programas divididos. Então,
programação infantil, esportes, cinema, papapá, e os infomerciais que a gente já fazia normalmente, pegava também coisa do Telecine, da HBO, das programadoras, colocava tudo lá, a gente começou a ter relevância, levou isso para as redes sociais também, e começou até trazer mais parcerias, que não é publicidade remunerada, mas aí o Telecine começou a investir mais, a HBO começou a investir mais, né, em conteúdo para vender mais pacotes deles, que tem a ver muito com o que a gente faz hoje, né? Que é o transmídia, que é o chamar outras pessoas, que é aproveitar a audiência de outras pessoas, ou de outros influencers, ou de outros canais, etc. Tal. E aí fiquei lá 7 anos. E aí eu saí porque eu fui a Vivo me chamou para reestruturar uma área lá, que era a área de marketing e comunicação, na vice-presidência de experiência do cliente. E aí o que me chamou a atenção era isso. No mundo que a gente estava, que isso já fora muito forte, que era o customer centric, que é o cliente no centro da decisão, eu fui aprender isso na Vivo. E a Vivo era ainda mais tecnológica que a Sky. Então, eu tinha uma área gigantesca, tinha mais de 30 pessoas, onde eu fazia as campanhas de incentivo para a área de atendimento. Comecei, que faz parte do customer, comecei a entender esse mundo de jornada do cliente. Na época, estudava o seguinte, quando ele compra um chip lá no camelô, lá no centro da cidade, qual que é a jornada dele? É legal essa jornada? Porque aí depois ele tem que abrir, ele tem que colocar no celular, ele tem que ligar para a operadora para ativar. Isso daí, naquela época, não existia loja própria da Vivo, ou já tinha as suas lojas próprias? Já existia, mas você estuda todas as jornadas, inclusive a jornada dentro da loja. Tá. É o melhor, tá apresentável o atendente para o cliente. Uhum. E aí foi um absurdo, isso abriu a minha cabeça até como ser humano, porque envolve empatia, né? Uhum. Como que você gosta de ser tratado? Como que você quer chegar para ter contato com uma marca? E aí eu fiquei lá por 2 anos, mas eu não estava aguentando muito mais. Eu estava numa fase de pessoal que invadiu um pouco a profissional, que vou parar um pouco, vou desacelerar. E aí eu saí da Vivo, final de 2019, só que aí eu entrei numa agência de publicidade, eu era head da agência, todas as campanhas, os criativos ficavam comigo, uma agência lá na Vila Olímpia, chamada Eco. Só que aí entrou a pandemia, os negócios cessaram, eu acabei ficando só 6 meses na agência, foi absurda a pressão, óbvio, tinha funcionário, a gente acabou fazendo corte, foi horrível. Uhum. E tinha grandes clientes, a FENS, a Nissan, as campanhas de incentivo de venda, tudo ficava nessa agência. Uma agência com 50 funcionários, faturamento de mais de 50 milhões por ano. Oh, que legal. Você não consegue entender, né? Uhum. Tem empresas muito maiores que faturam menos. Sim. Mais gente que fatura menos. Sim. Rentabilidade gigantesca. Gigante. E aí eu fui para uma empresa chamada Completa, onde a minha experiência como de jornada de clientes, uma empresa pequena no Belenzinho, que atende 4 cidades de banda larga, né, de fibra, e também estava começando, e eu fui ajudar o dono, que é um cara brilhante chamado Carlos Rangel, a estruturar o atendimento, estruturar o marketing de vendas, e principalmente o marketing de relacionamento, que é como que você fala com o seu cliente, onde você impacta o seu cliente. Você está falando corretamente? Você está contando tudo que tem que contar? Fiquei por 2 anos, saí, fui para a Mercedes, cuidar da área de relacionamento com caminhoneiro, 100 pessoas em Campinas, viajava todo dia, porque eu moro em Cajamar. Com 2 semanas, meu olho tremia de tanto estresse que é. Aí não tinha nada a ver com comunicação, com publicidade, aí eu saí totalmente. Não era o que você queria. E não era o que eu queria. Eu fiquei só 2 meses, eu voltei para a Completa para assumir a área de gerência de produtos, criar nossos produtos. Aí criei TV, e fiquei só mais 2 meses lá também, criei TV, estava fazendo a rádio, produtos ligados tanto do ponto de vista de produto de venda, de rentabilidade, quanto de publicidade, que a gente ia explorar. Mas aí um dia, no LinkedIn, eu vi a vaga do Clube Jundiaense, que eu não fazia a menor ideia, porque embora eu conhecesse Jundiaí, eu sou de São Paulo, e de Cajamar está entre São Paulo, exatamente a mesma posição, eu ia muito mais para São Paulo do que para Jundiaí.
E aí, quando me chamaram para fazer a entrevista, aí quando eu entrei no clube, que eu olhei aquela maravilha, aquela mata, aquela beleza, eu falei, é aqui que eu quero ficar para sempre. Denis, antes de você continuar, deixa eu fazer uma pergunta. Você passou por um monte de coisa, como você relatou aqui, né? Então, grandes players e tudo mais. Como que é você vir para uma cidade como Jundiaí, por exemplo, né? Qual que é esse choque de realidade que você tem? Tudo que você já viveu em todo esse tempo e chegar numa cidade como Jundiaí. E desculpa, só para acrescentar a pergunta do Rod, como é tudo isso e como você implementou todo o seu conhecimento que você adquiriu durante a sua carreira dentro do clube jundiaense, que vamos dizer que é um clube muito tradicional, com diretores tradicionais. Como que você conseguiu acoplar tudo isso e desenvolver esse trabalho sensacional que vocês vêm desenvolvendo lá? Bom, a primeira coisa eu não conhecia Jundiaí nada do ponto de vista, eu achava que Jundiaí era muito parecido com São Paulo, mas tinha aquele ar de interiorano. E eu descobri que não é. Na verdade, Jundiaí é uma cidade à parte, é diferente. Ela está entre São Paulo e Campinas, mas ela tem uma cultura à parte. Jundiaí é Jundiaí mesmo. Jundiaí é Jundiaí, até no sentido de falar. Que se come coxinha de queijo. Coxinha não é de frango? Então, mas a coxinha vem do frango, porque é da coxa do frango. Eu brinco com quem nasceu aqui, falo, mas como que vocês fazem coxinha de queijo, né? Mas tem uma cultura muito forte, o que é bom, né? Porque quem é daqui se sente... Fala, poxa, aqui a minha cidade é diferente. Você vê vários vídeos de influencers contando, aqui em Jundiaí a gente... outra coisa. Primeira semana, né? Eu gosto muito de perceber as pessoas. Aí o cara fala, viu? Cara, eu falo percebe, assim, né? O que é isso que vocês falam? Viu? Viu o quê? Né? Mas as pessoas me acolheram muito bem aqui, inclusive vocês que são daqui, que a gente acabou virando amigo, faz negócio, aí tem afinidade e tudo mais. Que legal. A maior parte das pessoas que estão no clube são aqui de Jundiaí. Uhum. E é tradicional, aí você tem que aprender. E é mais uma lição de vida, no final das contas. Porque se por um lado eu tive que aprender a ser um pouco mais tradicional, porque em São Paulo, principalmente em área de comunicação, é muito mais solto. E já era há muitos anos. Uhum. Essa tradicionalidade que existe aqui até hoje, em São Paulo, nesse métier, já tinha... Se perdeu, né? Já tinha sido quebrado há muito tempo. Então, para mim, eu estava num mundo muito diferente do que é aqui. Mas eu tive que aprender, dar um passo. Eu não vou falar um passo atrás, porque senão eu estou sendo injusto. Mas eu tive que dar um passo diferente do que eu fazia em São Paulo. Uhum. E o clube é maravilhoso. Tem uma receita absurda, é um clube estruturado, é um clube que está fazendo 80 anos esse ano, que deu certo, e que todo mundo fez certo sempre, mas que deixaram oportunidades. Eu acho que as oportunidades, talvez por estar num mercado diferente, eu consegui trazer algo que lá eu já fazia e aprimorar aqui no clube, que eles também já faziam. Então, é uma outra visão, né? Juntou a minha experiência com essa oportunidade. Então, hoje, a gente tem muitas empresas dentro do clube fazendo parceria, ativação de marca, patrocinando torneios. A nossa Copa Clube, que é o principal torneio de futebol, que é o futebol e academia, hoje, do ponto de vista de negócio, é quem manda no clube. Não quem manda no sentido de só fazemos coisas para eles. Sim. Mas a maior parte das pessoas, né, pratica futebol e academia. A academia chega a ter 2.500 pessoas por dia, pra vocês terem uma ideia. E o clube chega a ter 4.000 pessoas num dia de evento, por exemplo. Uhum. Então, muita gente rodando, a gente sabe que é um target super premium, né? As pessoas de classe A da cidade estão lá, são 15 mil associados. Então a gente coloca essas marcas todas aqui de Jundiaí, marcas nacionais, eventualmente, que tem franquias por aqui, em contato com pessoas que consomem. Né? E aí o faturamento quadriplica nessa de publicidade. Mas aí você achou que foi um choque de realidade no sentido assim, cara, eu tava sempre agitado. Chegou aqui, assim, deu aquela... Então, deu por 2 motivos. O clube, talvez se eu tivesse empresa, eu não sei como que é o comportamento das empresas daqui. Eu sei de São Paulo. São Paulo é faca na caveira.
É uma pressão absurda por resultado o tempo todo. Trabalhar em grande empresa te traz um bônus muito bom do ponto de vista de dinheiro, que você ganha bem, de benefícios. Mas para a saúde é muito complexo. Consome, muito difícil, né? Consome muito. Muito. Você chega a trabalhar 16, 17 horas por dia, como se você fosse dono do negócio. Né? Uhum. Normalmente os donos trabalham muito mais do que os funcionários. Mas lá todo mundo tem uma carga horária absurda. E aí a pressão por resultado. O tempo todo pressão por resultado. E aí tem a questão corporativa também em marketing tem muito isso, e em posições de liderança, eu fui gerente, né, dessas empresas, da Abril, da Sky e da Vivo. Então pensa o seguinte, você tem o gerente abaixo dele ou ao lado dele aqui, tem milhares de pessoas, tem o estagiário, analista pleno, analista sênior, especialista, o consultor, todo mundo quer a vaga dele, porque o diretor é um pouco mais longe, a vaga mais factível é o gerente. É o gerente. Então, cara, é uma rede de intriga absurda nessa empresa. Assim, você tem que ter estômago e tudo mais. Eu não sei como é Jundiaí. Essa experiência ainda não tive, de trabalhar numa Cerezer, numa Astra, no Boa. São grandes empresas e que devem ter a sua cultura, e aí tá muito mais, acredito eu, tá? De novo, eu não tenho essa experiência. Muito mais baseada na cidade do que no mercado como um todo. Pitadas do mercado com pitadas da cidade. Ou clube, e clube é clube no Brasil inteiro, tem outra cultura. O clube os diretores não ganham, né, não são remunerados, eles se doam para fazer o trabalho. Uhum. Então demora um pouco mais, porque ele tem a vida dele também fora, normalmente são empresários de sucesso, né, ou são executivos de multinacionais, e eles doam o tempo dele para fazer. Então, a velocidade de decisão é muito menor. Isso, para um paulistano, que quer tudo para ontem, eu tive que aprender, desacelerei. E eu acho que isso é bom no final das contas. Eu ia perguntar isso, se realmente isso faz bem ou não. Eu acho que isso é bom. Eu queria que tivesse, meus diretores vão assistir, mais velocidade em benefício do associado. Sim. Não a meu favor. Uhum. Eu acho que se a gente aumentasse um pouco a velocidade, um pouquinho que fosse, nas decisões, tem muita coisa boa para fazer. Já tem muita coisa boa no clube. O clube entrega um conteúdo de primeira. Falar esse ano das grandes eventos, eu trouxe o Alok, sabe? Um show ali, 4.000 pessoas. Parece que você tá junto com o cara, sabe? Tem todo um cuidado com a decoração. Teve agora na festa junina. Na festa junina. Todo um cuidado com a decoração. A gente trouxe a festa de Parintins. A gente investe, e aí é uma estratégia. Os outros clubes investem em artistas, a gente investe em conteúdo, que é decoração, um tema cultural. Se está certo ou errado, o fato é que lá Funciona. São 12.000 pessoas nos 3 dias. Funciona. A Andretta patrocinando a gente. Aliás, Andretta, Soban, Sicredi, essas... pode tacar o merchan aqui, a gente não tem problema não, vamos embora. Pode, estamos aqui para isso. Mila Motos, a Expoente, quem mais que está com a gente? Enfim, são muitas empresas, óbvio que eu não vou lembrar de todas. A Jessie Modas esteve com a gente, fez um camarote, camarote da marca lá dentro do bairro do Havaí. Uhum. A gente já tinha feito com a Maria Marítima, que é uma marca da cidade, faz pouco tempo que está na cidade, mas que eu brinco sempre com a Cláudia, que é a dona aqui, o nome Maria Marítima, que remete a companhia, foi puta sacada dela. Inclusive, ela já saiu na Caras. A gente fez uma parceria, a Caras veio cobrir o bairro do Havaí do ano passado, porque eu conheço o pessoal de lá, e aí a gente bonificou ela com uma página, e ela saiu na Caras, no Brasil inteiro e tudo mais. Mas eu tô curtindo essa fase agora. No começo eu senti muito, senti que eu não ia conseguir, no sentido de eu sou muito acelerado, né? Quero fazer, mas agora eu acho que dia 22 agora vai fazer 2 anos de agosto, né, que eu tô no clube. Legal. Eu já me adaptei, mas eu tenho muitos planos. Eu acho que a gente tem que aprimorar são 2 movimentos que a gente no clube. A gente tem que aprimorar nossa administração, e aí a gente já fez muito isso. A gente faz 2 anos que a gente está no Customer Centric lá, que eu ajudei, eu contribuí muito com isso, porque eu trouxe isso também de São Paulo,
e aí o diretor, que é o Gilmar, também acredita muito nisso, o Paulo de Tarso, que era o presidente, acreditava, o Paulo Loboda, que é o presidente atual, acredita, então a gente vem trabalhando em prol do associado pensar o que é bom de fato para ele. Então, mediante isso, a gente precisa aprimorar processos. A gente está num passo à frente quando se fala do ponto de vista de cliente/associado. O nosso cliente é o associado. Mas a gente agora precisa fazer um trabalho interno de aprimorar processo, né, de fazer a transformação digital cada vez mais forte. Já temos app que ajuda, mas você pode fazer o autosserviço funcionar de uma maneira muito melhor, de trazer conteúdo para o clube, porque às vezes o cara está fora do país, mas quer usar o clube. Como que ele faz? Não usa. Por que não colocar um conteúdo? Por que não colocar a Paramount lá? Ou colocar o Telecine oferecendo conteúdo para a pessoa que está fora? Ou algumas aulas gravadas para a pessoa que está fora? Então esse acho que é o passo seguinte. É fazer a transformação, cada vez mais fazer ativação de marca, organizar processo, porque aí você otimiza recurso, tanto recursos humanos quanto financeiro, e o clube vai se preparar cada vez mais, porque imagina o seguinte, clube, 80 anos, o paulistano tem 120, por exemplo. Nós aqui, que temos uma idade próxima, a gente tem a cultura do clube. Não tem nada para fazer, não tem internet, não tem tanto conteúdo, tanto entretenimento como tem hoje. Na época não tinha. Sim. Então você se encontrava no clube. Hoje os condomínios oferecem o que o clube oferece. Uhum. Oferece tudo, né? Então o que você diferencia? O que você tem que oferecer para você atrair as pessoas no clube? O que elas não podem comprar. Né? O que elas não conseguem imaginar. Então quando você traz um evento... a gente trouxe a orquestra lá que fez Rita Lee no meio do ano, né, que é a Emanuel Araújo cantando. Aí você fala, ele pode comprar isso? Ele pode ir pro Rio assistir, mas ele não sabe que existe. Uhum. Então Sim. você é um curador para ele. É interessante isso. Então você vai ser invariavelmente um curador de conteúdo, a gente tem uma diretora de cultura e tudo mais. Você vai ser um curador de evento, montar o evento que ele não consegue comprar, porque mesmo que se ele assistiu o Alok em outro lugar, ele não vai conseguir assistir o Alok daquele jeito, tão perto, né? com aquela vibe. Entendeu? O conteúdo que está ali, a decoração faz parte disso. Então é diferente. Porque todo mundo que está lá tem dinheiro para comprar conteúdo, viagem, mas você tem que dar coisas que ele não pode comprar. Ô, Denis, você falou das marcas, né, que hoje estão lá presentes. Como que foi a sua relação com as marcas jundiaienses comparadas com a sua história de vida aí, com grandes marcas? Então aqui tem duas frentes de marcas. Tem as franquias, a gente trabalha muito com franquia, então a Live é uma franquia, Track, que são do mesmo segmento, Field, franquia. Quem mais que de franquia falou com a gente? Cacau Show já falou com a gente. São franquias. Uhum. Aí você tá falando com o dono. Você fala com o franqueado local. Com o franqueado local. Você tá falando com o dono, o investimento é menor, porque são empresários que estão normalmente, e até muito parecido o comportamento marcas que chegaram há pouco na cidade que eles querem investir para se tornarem notórias dentro da cidade. Isso é as concessionárias também não são franquias, mas você pegar a Expoente, você pegar a Liberato já teve lá, a Andretta, nosso parceiraço esse ano, a Lucchini já teve lá, todas. Eu acho que isso, tem a da Renault, que eu não vou lembrar o nome agora. Valec. A Valec, eu acho que já teve lá, comigo não teve, inclusive se a Valec estiver assistindo, o pessoal de lá, Rafa, é só procurar a gente, tem muita oportunidade lá. Já é uma outra relação. Aí tem o segmento de escolas, que é fortíssimo. Quase todas estão lá com a gente. Uhum. E aí, ó, pra vocês terem uma ideia, a Criarte é nossa parceiraça há muito tempo, mas já teve a Red House, aí de escola de idioma Red Balloon, quem mais, para não cometer injustiça? Criarte, a Anglo, a Lante, o ano passado fez uma ativação de marca fantástica, inclusive como conteúdo foi mais relevante até do que os conteúdos que a gente criou no Divirta-se, que é um evento para as crianças. Quase todas as escolas já tiveram com a gente. E aí é um segmento também diferente, porque aí também tem a sazonalidade de quando começam as matrículas e tudo mais, mas eles estão com a gente o tempo todo. Uhum. Fizemos ativação de aula de inglês no Terror CJ, que é o evento que a gente faz para Halloween, o ano passado. E aí tem as grandes, né? Eu tive o prazer de conhecer o Humberto Cerezer. A Cerezer já teve com a gente, mas eu ainda não consegui
Não fechamos parceria, porque eles estão em outro momento, mas a gente vai fechar. O Humberto é genial. Eu brinco que o Humberto é o Silvio Santos da Cerezera, da região. Porque ele é até o jeitão, ele é um cara simples, bacana, inteligentíssimo. Tal. Não tive ainda a oportunidade de trabalhar com a Astra, mas a Sicredi é nacional. E aí eu falo ela é nacional, mas ela é dividida em cooperativa, né? Em distritos, né? Ela não tem... Por exemplo, essa de Capanema, que eu estava contando em off para vocês, ela comanda a região sul, São Paulo, mas tem uma outra que está lá para cima. Assim como não sei se vocês sabem, mas a Coca-Cola no Brasil, ela é dividida também, né? A FEMSA está aqui para o lado de baixo, aí tem a Sol, acho que é para o lado de cima, e tudo mais. A Sicredi, a Soban, que é sensacional. A Soban, eu não conhecia antes de vir para cá. E a Soban, quando se juntou com a Mil, ela acabou... A Mil preferiu usar muito mais a marca Mil do que Soban e não deu certo. Se fosse São Paulo, a marca maior, ela vence. Aqui não. Entra a cultura. Entra a cultura local. A cultura da cidade. O mundiaense, a bairrista, e aí no bom sentido, cara. Eu quero a minha marca, eu quero a marca da minha cidade. Sim. Que é a Soban. E aí a Soban entra com a gente ano passado. Ela já oferecia ambulância, em todos os eventos ela estava. Ela entra com a gente ano passado e ela hoje é nosso maior patrocinador. Legal. E eu quero muito sentar com o Donizete, que é o diretor, com toda a diretoria, e gostaria de entender resultados, está dando certo, eles estão trabalhando muito a marca. Óbvio que não dá para calcular ROI direto, mas dá para entender o quanto que o clube tem força para ajudar a marca hoje se usa a Soban também. Aí eles foram vendidos, né? O ex-dono da Qualicorp comprou a Mil, a parte da Mil e a Soban. Continuamos trabalhando a mesma estratégia, que é a estratégia da marca regional. Espero renovar com eles para o ano que vem. Hoje, o principal evento do clube é a Copa Clube, chama Copa Clube Soban. Né? Que é um evento futebolístico. É futebolístico, de futebol. E aí a Sicredi, a Andretta, todas essas marcas, elas investem muito no clube e a gente espera que os resultados apareçam para eles, porque cada um tem sua estratégia. Algumas de venda. A Mila Motos, por exemplo, né, o Fabiano, que é o head de marketing de lá, ele disse que desde que ele entrou no clube, ele entrou no passado a fazer eventos lá, ele não dá para calcular o ROI direto, mas tem aumento de venda, então tá tudo ótimo, certo. Importante, né? Então, para as marcas, essa proximidade com quem tem impacto na hora da compra, né, com quem consome bastante, a gente sabe que, né, as pessoas que frequentam o clube consomem, é muito importante estar lá e apresentar. E eu queria muito fazer ativações diferentes. O maior desafio, acho que para o ano que vem, é fazer... Primeiro é aumentar nossa comunicação no clube. A gente já implementou painel de LED, implementou a lista de transmissão, ampliou, aliás, nossa presença no Instagram. E aí, de forma orgânica, a gente cresce no mínimo 15, 20% de fãs ao ano. E aí, porque tem conteúdo relevante e tudo mais. E também aí a gente aproveita para colocar nossos parceiros lá com a gente, para aproveitar a nossa audiência, mas eu acho que assim, o grande desafio é aumentar os canais de comunicação e aí fazer podcast, ter coisas mais rápidas para fazer. Esse ano a gente fez uma virada, a gente trabalha muito mais com vídeo do que se trabalhou o tempo todo lá. Você pegar semanalmente, tem 4, 5 vídeos, tanto em formato Reels, quanto no feed, quanto Stories. Stories, então, a gente... todo dia tem muito conteúdo, a gente tem feito muito conteúdo. A gente conseguir, além da parte administrativa, usar esses canais para trazer mais parceiros, para falar mais com o associado, porque o associado muitas vezes entra lá e ele não entra com esse intuito de querer informação, ele entra para malhar, mas você consegue pegar ele em outros meios. No próprio aplicativo tem um espaço para isso, quando ele entra, ou nesses canais, nesses podcasts, e sempre com conteúdo. Se você traz conteúdo relevante, as pessoas compram todo o resto, né? Acho que isso é o nosso desafio para o ano que vem. Com certeza. Perfeito. Du, se deixar, a gente vai ficar aqui até amanhã. É isso aí. Beleza. Nem gosto de falar, nem gosto de... Não, mas é bom quando tem história, né, cara? Não, você deixou muito rico aqui o podcast. Acho que você trouxe muita coisa legal, experiências de fora, trazendo o comparativo com a cidade de Jundiaí. Acho que isso que é legal, né, cara? Perfeito. O intuito aqui desse podcast é estar trazendo convidados, assim como você, que tem experiências diferentes, tem, vamos dizer, microculturas diferentes. E aqui o espaço está sempre aberto.
Nós agradecemos aí você ter aceito o nosso convite e fica aqui um espaço aberto para que pessoas do nosso meio que queiram participar, seja você profissional da área, proprietário de agência, funcionário de agência, professor universitário e queira participar, por favor, entre em contato conosco. Venha falar de publicidade, marketing e afim. É isso aí. Denis, muito obrigado pela sua participação. Esperamos contar com você nos próximos convites aí. Um grande abraço para você e para o pessoal do clube. Bom, eu que agradeço o convite, sempre, na hora que o Rodrigo falou comigo, conheço vocês dois, aí o convite veio pelo Rodrigo, é uma honra, eu admiro muito o trabalho de vocês, tanto a Focus quanto TV Cena, tudo que vocês fazem, documentário, vocês são multimídia, e eu acho que a cidade de Jundiaí, ela tem muito a crescer com isso, né, de profissionais tarimbados, principalmente de publicidade, a gente vê os painéis se espalhando por aí, graças a Deus ainda pode colocar outdoor na cidade, em São Paulo já não podia. Sim, sim. E eu acho que o outdoor, principalmente para Jundiaí, é uma mídia muito rica, impressionante o impacto que o outdoor tem, embora a gente saiba que os painéis agora, né, estão tendo aderência em tudo que é lugar, mas, de novo, eu agradeço, em nome do meu nome, né, eu vim aqui como pessoa física, sim. E aí entre o clube, porque a gente está falando de uma instituição da cidade, que, aliás, dia 18 faz 80 anos, vai ter muita festa lá, e me chamem, estarei sempre aqui quando vocês precisarem. Perfeito, Legal. Denis. Obrigado, Denis. Obrigado, Du. Obrigado, Rod. E a gente volta, então, a semana que vem. Até mais. É isso aí, um abraço a todos.